Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é de Ciências Humanas. Vamos lá. Nós vamos falar sobre casas de antes e casas de hoje. Então, a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente já viu lá no material Trilhas e vamos complementar um pouquinho mais sobre esse assunto. Nessa aula, vamos aprender um pouco mais sobre as moradias, como eram antigamente e como são hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. As moradias onde as pessoas vivem hoje em dia não são iguais àquelas onde as pessoas moravam nos séculos atrás. Vamos pensar um pouco sobre o assunto? Então, o material para esta aula é o caderno, o lápis e a borracha. Muita atenção, a aula vai começar. Vamos lá? Antes de começar a aula, tem alguns recados. Os recadinhos de sempre. No caderno, escrever seu nome e a data que você está realizando esta lição. Por exemplo, se você está vendo esta aula no dia 8, escreva assim no caderno: o seu nome, São Paulo, 8 de julho de 2002. Ciências Humanas, casas de antes e de hoje. Assim dá para eu localizar, eu saber qual é a lição que você fez. Você pode parar o vídeo para copiar a lição no caderno e fazer as respostas também. Qualquer dúvida que tiver, escreva sua pergunta nos comentários ou me mande uma mensagem, que assim que possível eu lhe atenderei. Não esqueça de tirar foto da sua atividade e me enviar, ok? Onde as pessoas moravam antes de existirem casas? Para vocês. Pensem aí um pouquinho. Aonde você acha que as pessoas moravam antes de existirem as casas que nós vemos hoje? Ou você acha que as casas sempre existiram assim, deste jeito? Os primeiros seres humanos não tinham casa. Eles moravam em abrigos como cavernas, grutas, que é parecido com as cavernas, né? E debaixo das árvores. Era assim que os primeiros seres humanos viviam. Não tinha casa. Nessa época, os seres humanos passavam grande parte do tempo procurando o que comer. Eles caçavam o próprio alimento, eles pescavam e eles colhiam os frutos. Quando o alimento acabava no local que habitavam, eles se mudavam para outra região. Suas moradias, que serviam de abrigo, protegendo do frio, da chuva, do vento, dos raios solares. Ficou um errinho aqui de digitação, é raios, dos raios solares e animais ferozes. Essas casas, essas moradias, elas eram temporárias, isto é, serviam por um breve período de tempo, somente enquanto houvesse alimento disponível. Então, eles permaneciam no local quando tinham alimento. Quando acabavam, eles iam para outro lugar. Levar a moradia para onde precisar. Vocês sabiam que há milhares de anos, alguns povos criaram moradias temporárias que eram transportadas ou abandonadas conforme se mudavam para diferentes locais, feitas da seguinte maneira. Então, os seres humanos, eles eram nômades. O que quer dizer? Eles mudavam de local. Eles não permaneciam no mesmo local por muito tempo. Eles só ficavam enquanto houvesse comida para eles.
Quando acabava, eles se mudavam para outro lugar. Então, assim, eles faziam essas moradias que eram fáceis de ser transportadas, né? A primeira é essa cabana semicircular. Representavam a metade de um círculo, que é essa daqui, ó. Eram feitas com pedras e galhos de árvores, cobertas com folhagens ou pele de animais. Era parecida com essa daqui, ó. Uma cabana semicircular, é a metade de um círculo. Alguns povos indígenas da América do Norte faziam tendas com formato de cone. Lembra da aula que nós vimos das figuras espaciais? Então, essa é o formato da cabana de alguns indígenas da América do Norte, ó, formato de cone. Eles usavam materiais como galhos e peles de animais, como o bisão. Vou mostrar para vocês agora como que era o bisão, ó, que eles usavam a pele para forrar a cabana, né? Para fazer essa cabana, essa tenda. Até hoje, alguns povos mudam de lugar sempre que a água e os alimentos começam a faltar, ou quando decidem que é hora de se mudar. Esses povos são chamados de nômades. Lembra que eu falei? Eles mudam de lugar, né? Por isso que eles chamam de nômade. Esse é o exemplo de uma moradia dos povos nômades da Mongólia. Isso daqui. Elas são chamadas de yurts. Isso daqui. Que são cabanas em formato circular. Tá vendo, ó? Formato de círculo. Quando eles precisam se mudar, desmontam essa cabana e remontam no novo lugar que vão morar. Então, quando eles precisam de um pasto diferente para criar o gado, para criar os animais, um lugar que tenha água, então eles desmontam essa cabana e montam no lugar que eles vão morar. Isso até hoje, né? Até os dias de hoje, eles fazem isso. Quando o homem percebeu que poderiam plantar e criar os animais para se alimentar, parou de se mudar e passou a morar somente onde era possível cultivar seu alimento. Com isso, começaram a surgir as moradias fixas. Nós podemos ver aqui. Vamos ver alguns exemplos de casas. As casas no Brasil já foram diferentes das casas que vemos hoje. Antes, eram feitas principalmente de taipa de mão, também conhecida como pau a pique. Essa técnica era usada por ser uma forma barata de construir. Vamos ver. A casa era assim, ó, né? Feita de pau a pique. E nos dias de hoje nós podemos ver esse tipo de casa, ó. É uma casa feita de madeira e barro, né? Eles faziam a armação toda de madeira e para fazer a parede eles preenchiam com barro, ó. Um barro misturado com água. Com o passar do tempo, os seres humanos aprenderam a utilizar melhor os elementos da natureza para construir suas moradias. Inventaram um meio de produzir tijolos resistentes, cozendo-os em fornos de alta temperatura. E passaram a combinar 2 ou mais tipos de material, como o tijolo, a pedra, a madeira. Assim, construíram casas mais seguras e próximas uma das outras. Vamos ver a seguir alguns exemplos de casas antigas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, nessa casa de pau a pique, antes eles viram que, às vezes, eles utilizando só o barro e a água, a casa não resistia. Então, eles começaram a combinar com a madeira, né, fazer armação de madeira.
Aí eles foram aprimorando mais a técnica, fazendo tijolo de barro para ficar mais forte, começaram a usar a madeira junto, né? A pedra para ela ficar mais resistente, a casa para ela durar mais. Então, alguns exemplos de casas antigas, que era só de madeira, né? Que elementos que eles utilizaram aqui? A madeira, o vidro para fazer janela, né? Aqui essa casa, ela era feita de tijolo, de barro, então eles usavam o tijolo mais o barro para fazer a parede, né, para construir, fizeram as telhas, usaram vidro. Esse é outro exemplo de casa antiga. E as casas de hoje? Como são as casas de hoje? Começaram a utilizar novos elementos, a pedra, o cimento, os tijolos são diferentes. Vamos ver alguns exemplos de casas que podemos ver hoje. Então, é um lugar que só tem casas, né? Uma casa feita com cimento, tijolo, vários elementos para construir a casa. Lugar que tem mais prédios, outro tipo de moradia. Lugar que combina prédios e casas. Surgiram as favelas, as comunidades, né? As casas rurais, que são no campo. E as casas próximas ao mar. Hoje aprendemos um pouco sobre como surgiram as casas. O que nós vimos, é um resumo desse assunto, que é tão vasto para ser discutido. Agora responda algumas perguntas. O local onde moramos se chama... Então, aqui são 4 letrinhas, que eu acabei de falar. 4 letrinhas. Que palavra será que é essa? Do local onde nós moramos. A minha moradia é... Então, você vai pensar aí na sua moradia. Ela é a casa ou ela é um prédio? Ou ela está no prédio? Nossa casa nos protege de quê? Do que nos protege a nossa casa? Lembra que eu falei lá no comecinho das moradias que ela protegia do quê? Quais são os tipos de moradia que você conhece? Então, você vai escrever aí. Se você tivesse que construir uma casa para você e sua família morar, quais materiais você usaria? Como ela seria? Então, você vai pensar em materiais, você vai fazer uma lista desses materiais que você usaria para construir essa casa e depois você vai escrever como ela seria. Você pode escrever ou fazer um desenho. Então, nós vamos ouvir uma música chamada Casa, de Vinícius de Moraes. Vocês já viram em outra aula, né? Lá no Trilhas, vocês já leram esse poema, né? Que está na forma cantada. Então, agora nós vamos ouvir este poema. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Muito bem. Gostaram? Escreva qual tipo de casa você acha que é essa, da música do poeta Vinícius de Moraes. Então, que casa será que é essa? Eu vou ler novamente para vocês. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada.
ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então, você vai pensar aí que tipo de casa é essa e escreva aqui para mim. Toda essa aula ela foi retirada de um livro didático que vocês têm lá na escola. Então, eu adaptei para fazer essa aula online, para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre as moradias. Tá? Então, foi retirada deste livro aqui. Muito bem, pessoal, parabéns. Você chegou ao fim da aula. Escreva nos comentários o que você achou. Qualquer dúvida, me escreva. Não esqueça de tirar foto da sua atividade. Beijos, até a próxima. Vou deixar mais um pouquinho da música aqui para vocês. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha Pode chão. cantar junto. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.